Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Estamos começando mais um episódio do Jeito que a Vida Vem. Este podcast que parece que você está chegando na casa de um amigo, que você já entra pela porta da cozinha, enquanto algo muito gostoso está sendo preparado pra gente. Bora para mais um? Eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, sou terapeuta de casal e individual com foco no atendimento do público LGBTQIAPN+, e durante esses anos que eu venho trabalhando, tem uma coisa que ela é muito frequente. A gente acha que sabe interpretar a mente da outra pessoa. A gente jura que consegue fazer a leitura mental. Inclusive, essa leitura mental ela faz parte de uma distorção cognitiva, que é uma falha no nosso processamento. Existe uma coisa muito sutil que acontece em todos os relacionamentos, sejam eles afetivos, sexuais, amorosos ou de outras ordens. A gente não reage ao que o outro faz, a gente reage ao impacto que aquilo teve sobre nós, especialmente sobre a nossa história de vida. Às vezes a pessoa demora a responder e o que você sente é um abandono, uma rejeição. Parece que ela vai sumir. Às vezes ela muda o tom e você já começa a achar que você fez alguma coisa ali de errado. Às vezes ela só tá em silêncio e aí você já construiu uma história toda na sua cabeça. E o ponto aqui não é dizer que você tá exagerando. Isso que você tá sentindo realmente é real. E você sabe que é. Mas a história que você construiu sobre aquilo, não. Tem algumas reações que elas acontecem no presente, mas elas remontam situações que você viveu ali no seu passado. Feridas antigas mesmo, coisas que foram acontecendo ao seu desenvolvimento, ao longo do seu desenvolvimento. Seja ele na infância, seja na adolescência. Por quê? Porque a gente se acha muito bom em ler a mente, interpretar a mente. Sabe como na época do X-Men, se a gente fosse pensar assim, qual que seria o seu super-herói, qual que seria o superpoder que você gostaria de ter? Algumas pessoas escolheriam essa de leitura de mente. Mas imagina o terror que seria você saber exatamente tudo o que a outra pessoa está pensando. E a gente nunca vai saber. Só que tem algumas pessoas que elas agem como se elas soubessem. Isso tem até um nome. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, que estuda sobre alguma dessas distorções cognitivas, esse é um nome específico, uma delas, que ela é bem conhecida, se chama leitura mental. E aí, quando eu vejo esse fenômeno acontecendo na clínica, eu ajudo meus pacientes da forma como eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Existe o seguinte: tudo que a gente está acontecendo no mundo, que a gente está sentindo, que a gente está vivendo, faz parte da nossa história. E a nossa história, ela é composta também das nossas experiências, né? Então a gente aprende com o que a gente viveu. A gente aprende com o que a gente observou. Enquanto eu estou vivendo, eu estou observando determinadas cenas acontecendo, também sou capaz de aprender com elas. A gente também aprende por orientações de terceiros. Por exemplo, aquele conselho que um pai, que uma mãe, que um amigo, que alguém diz: olha, aquilo dali aconteceu comigo, não vai por esse caminho, não faz desse jeito, eu já tentei dessa forma, não deu muito certo. A gente também tem uma certa orientação. E quando a gente vai entendendo tudo isso, vai ficando internalizado no nosso drive, digamos assim, vamos falar aqui como se a gente tivesse um drive. E a cada vez que a gente passa por uma situação semelhante, é como se o nosso sistema de regulação fosse fazer uma busca ali naquele drive e coloca determinada situação, como eu vou me sentir, o que eu vou fazer, como eu vou me comportar, como é que eu devo agir. Só que essas informações, elas estão todas misturadas porque a gente também tem uma certa dificuldade de diferenciar emocionalmente as relações e a reação que aconteceu quando algo aconteceu comigo, quando algo aconteceu com meu colega, com meu amigo, quando algo aconteceu do meu passado, quando é algo agora do meu presente, ou é do meu pai, ou é da minha mãe. E aí tudo isso se distorce em algo que acaba resultando da maneira como você está interpretando hoje. E eu, como psicólogo, como psicoterapeuta, eu venho para dizer também para meus pacientes que boa parte do seu sofrimento não está pela situação em si, mas o quanto que você deu de significado para essa ação. É a maneira como você interpreta como tudo aquilo aconteceu na sua vida. E aí vamos lembrar que dentro de nós existe pelo menos duas vozezinhas, né? A gente acha que está ficando meio maluco, que está com vozes na cabeça, mas elas existem, elas estão aqui. A gente vai chamar essas duas vozes de dois pontos, né? O eu observador e o eu automático. E é muito importante que você aprenda a diferenciar. O eu automático, ele pega aquela informação e rapidamente, em milésimos de segundo, ele é capaz de interpretar aquilo automaticamente, de uma maneira muito rápida, só que de uma maneira muito reativa, baseada nas experiências que já aconteceram com você antes. Do outro lado, o eu observador é um eu que é capaz de se distanciar daquela emoção, de olhar um pouco mais de fora, precisa de um pouco mais de tempo
e especialmente é capaz de estabelecer diálogo. Existia um diálogo do tipo assim: e se isso que eu estou interpretando agora não for verdade? Que outra interpretação eu posso dar para isso? E essa é a primeira dica, assim. Quando eu vejo isso acontecendo no consultório, eu trago essa pessoa para dizer: essa interpretação aqui que você teve foi a sua resposta do seu eu automático ou foi uma resposta um pouco mais elaborada do seu eu observador? Você sente que você respondeu aquilo muito rapidamente ou você sente que você levou um tempo para se distanciar-se das emoções e aí sim poder elaborar uma resposta? E o que é que essa leitura mental faz? Ela está dentro desse escopo do eu automático, porque ele vai olhar para aquela determinada situação e ler muito rápido aquela situação e já interpreta. E o perigo é interpretar como verdadeira ou como a única verdade. O que o eu observador faz? Ele vai se distanciar dessa informação, vai trazer essa interpretação e vai saber: pode ser que eu não saiba de tudo, pode ser que eu precise de mais informações para poder interpretar, e isso que eu estou sentindo é algo que é do presente, dessa situação, ou isso que eu estou sentindo é um desdobramento daquilo que não foi cuidado, daquilo que não foi tratado, que faz parte da minha história, só que aconteceu lá no passado. Porque tem muitas as reações que elas não acontecem agora no presente, que elas não começaram agora no presente, elas começaram lá atrás. Naquela sensação de não ser escolhido, naquela vez que você foi ignorado, naquela vez que você aprendeu que você precisava se esforçar cada vez mais para poder ser amado. E aí hoje, um detalhe, uma mudança de expressão, um silêncio ali não calculado te abre uma dor e um vazio enorme, porque não é só sobre o que aconteceu com você agora, é sobre o quanto que aquele botãozinho ali é acionado, ele acaba te contando sobre a sua história anterior. Por isso, dentro de um relacionamento, eu acabo trazendo alguma dessas ferramentas para a gente poder estar numa relação, mas sem se ferir tanto, sem se deixar afetar tanto, para não se sentir tão acusado, para não se sentir tão vulnerável dentro de uma relação. Por exemplo, nem tudo aquilo que teve impacto sobre você foi realmente intencional da outra pessoa. Pode ser que seja intencional, mas vamos pensar, se você está se relacionando com alguém e esse alguém nessa relação com você faz algo, a gente espera que a ação dessa pessoa não seja para te maltratar, para te machucar, para te causar algum mal, correto? Então, a gente primeiro pode pegar uma outra visão que é: se essa pessoa fez isso, não tinha intenção de machucar, ela me machucou, mas ela não tinha intenção, eu quero saber então qual é a intenção. A gente já abre para uma outra situação dentro deste diálogo que é: eu não vou te acusar, eu quero antes entender. Eu sei o impacto que isso teve para mim, mas eu também quero entender como é o seu funcionamento, porque a partir do seu funcionamento a gente vai poder fazer ou não alguns ajustes. Até porque você tem alguns gatilhos que podem ser ativados mesmo sem que a outra pessoa saiba e às vezes até sem que nem você mesmo saiba. Por exemplo, já aconteceu contigo de alguém falando de algum assunto tocar em uma dor sua que a outra pessoa nem sabia que estava dolorida? E mais uma vez, isso daqui não invalida o que você sentiu. É para você não transformar o outro automaticamente em um culpado. Se você mistura impacto com intenção, toda dor vira uma acusação. Eu gosto até de utilizar alguns termos do direito quando a gente entende sobre a presunção de inocência, né? Meio que no direito acontece uma coisa que é assim: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A gente precisa provar a culpa e não a inocência. Então, quando uma determinada situação acontece, a gente vai partir de um princípio de inocência. Essa pessoa não fez com essa intenção ruim, porque a gente se relaciona, ela gosta de mim, eu gosto dele, eu gosto dela. Eu quero saber como é que aquilo ali funcionou pela história dela, e aí sim eu vou poder orientar qual é o impacto que aquilo tem na minha vida, o quanto que aquilo me tocou. Para isso, a gente vai precisar organizar esse discurso por base do que Marshall Rosenberg escreveu lá pela década de, acho que 60, se não me engano, que se chama Comunicação Não Violenta. Os princípios da comunicação não violenta que eu vou contar para vocês de uma maneira bem resumida e de uma maneira bem prática para você poder ficar aqui até o final. Então, como esse já é um conteúdo importante para você, avalie considerar esse episódio lá no Spotify com 5 estrelas. Ou se você ainda não se inscreveu nesse canal no YouTube, vai lá, clica, você não vai demorar 2 segundos e vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se você gostar desse episódio, não esqueça de lá no final chegar e dar o seu curtir. Voltando.
Talvez o que você precise é informar aquilo que te machuca sem transformar em um ataque. Vou pegar a situação e vamos criar aqui um contraste, né? Sempre quando eu estou no processo terapêutico com alguém, eu sempre trago. A gente precisa de contraste, porque a gente enxerga melhor no contraste, né? No escuro, quando a gente liga uma luz, aí cria-se um outro contraste e aí a gente enxerga melhor. Então eu quero trazer as situações de contraste. Por exemplo, uma situação bem comum, sei lá, uma pessoa do casal vai lá e deixa a toalha molhada em cima da cama várias vezes. Vamos pensar que esse casal é composto por Eduardo e Luiz. Eduardo vai lá e deixa sempre a toalha molhada em cima da cama e Luiz reclamou algumas vezes, mas Eduardo ainda continua fazendo. Aí vamos supor que Luiz seja a pessoa que olhe para aquela toalha na cama e diz: Eduardo fez isso porque sabe que vai me irritar, porque sabe que vai me machucar. Se gostasse de mim de verdade, Eduardo não ia fazer isso. Olha esse perigo. Olha o perigo. Porque nesse momento percebeu que não tem presunção de inocência, já tem uma sentença. Eduardo fez isso com a intenção de machucar, porque sabe que aquilo dali vai me fazer mal. E se ele fez isso é porque ele não me ama. Olha a resposta inteira que o eu automático de Luiz já trouxe para ele, a interpretação pronta, né? Ele leu um cenário rapidamente e interpretou tudo. Essa interpretação faz com que ele agora tenha um outro sentimento em relação a Eduardo, um sentimento de talvez não me ame o suficiente, talvez não me ame tanto assim. Tem uma outra versão que é, fez aquilo para me provocar mal, para me fazer mal. Então a pessoa com quem ele se relaciona faz coisas para deixá-lo mal, para deixá-lo triste. E aí ele parte para uma conversa com o Eduardo, baseando apenas no seu eu automático, e chega e diz bem assim, vamos pensar aqui um diálogo de como o Luiz poderia abordar Eduardo, né? Eduardo, já falei tantas vezes para você não deixar a toalha em cima da cama, mas você faz, é porque você gosta de me ver irritado. Você faz isso porque sabe que eu vou perder o controle, você quer me deixar louco mesmo. Imaginam algo assim? Ou eu fui além? Agora a gente vai chamar o eu observador para essa mesma cena, para a gente ver a diferença. Veja se você que está me ouvindo, que está me assistindo, nota alguma diferença. Luiz chega no quarto, vê a toalha molhada em cima da cama e sente raiva. O primeiro sentimento que ele consegue observar é raiva. Ele tem essa primeira interpretação, mas ele lembra da terapia e ele diz, naquela sessão quando eu falei com o Norton, eu percebi que meu automático está aqui falando. O meu observador vai se distanciar e vai olhar a cena. A cena é, alguém deixou uma toalha molhada em cima da cama. Toalha molhada em cima da cama e eu divido aqui com o Eduardo, se não foi eu, foi ele. Estou irritado, precisarei conversar com o Eduardo. Ponto 1. Quando que eu precisarei conversar com o Eduardo? Quando eu não estiver mais com tanta raiva, quando essa raiva tiver dado uma amenizada. Por quê? Porque a raiva é um sentimento limítrofe. Então, quando a gente está com raiva, a gente não tem as nossas melhores interpretações, as nossas melhores ferramentas. A gente vai agir de uma forma que essa raiva consiga ser dissipada ainda na conversa. Por isso que as pessoas brigam e depois que elas brigam, elas sentem um certo alívio. Porque a raiva chegou àquela intensidade máxima para depois ela reduzir e se transformar em calma. Só que ela não precisa chegar nessa intensidade máxima para reduzir. Ela pode e deve reduzir antes. Então, primeiro, essa observação de eu ainda estou com raiva, mas eu não posso falar agora. Porque agora é a raiva que vai falar e não a calma. E a raiva não sabe falar, né? A raiva só sabe atacar. E aí ele chega e traz essa observação no momento que está mais calmo. E chega para Eduardo e diz, Eduardo, eu hoje, quando vi, tinha uma toalha molhada em cima da cama. Imagino que não tenha sido a sua intenção. Presunção de inocência, né? Imagino que não tenha sido a sua intenção ter deixado essa toalha em cima da cama. Mas ela aconteceu de novo. Você vem esquecendo, em uma determinada frequência, a toalha em cima da cama. O que está acontecendo? Como é que você acha que Eduardo responderia nesses dois cenários? No primeiro, que ele é atacado, que ele já tem uma intenção atribuída a ele, e nesse segundo, quando ele observa que aquilo que ele fez teve um impacto, que Luiz foi capaz de falar tudo aquilo que ele sentiu e traz uma pergunta: o que foi que aconteceu? Provavelmente, nenhum que o outro se sente atacado, ele vai atacar de volta. E os casais que atacam de volta, eles trazem frases como assim: mas e você que naquele dia? Mas e você também?
E a pessoa que não é atacada, que ela é perguntada, vamos pensar que a pergunta vai precisar de uma resposta, né? E naturalmente essa pessoa que foi perguntada e vai trazer uma resposta, ela já pode ali naquele momento explicar. Poxa, foi mesmo, esqueci, saí rápido, que bom que você entendeu, ai, que bom que você tirou, vou me esforçar mais para da próxima vez isso não acontecer. E aí já vem uma outra, que é uma tentativa de reparação para aquele acontecimento. Consegue perceber essa diferença? Quando a gente sai de você fez isso para me magoar, para me atacar, para me machucar, e você fala do como e qual foi o impacto que aquilo teve para você, e eu tô tentando entender de onde isso vem, por que isso acontece. Quando isso aconteceu, eu me senti assim. Você poderia fazer diferente da próxima vez? O que está acontecendo contigo que você ainda não consegue? A diferença está quando você não se cala, mas também não invade o espaço do outro atribuindo culpa, atribuindo intenção. Culpa essa que pode nem ser dele. Você assume o que é seu e deixa o outro se responsabilizar pela parte dele, pela responsabilidade dele em algo que estava fora do seu controle. E abre espaço para o outro agir fora da sua interpretação. Relações mais maduras não são aquelas sem gatilhos, são aquelas em que os dois começam a entender que nem tudo é sobre o outro, ou que às vezes o que dói não é algo que aconteceu agora, que começou agora, é o que despertou. E quando você desenvolve essa consciência, você deixa de agir tão automaticamente e passa a se conectar com o que está fazendo sentido naquele momento em quem você é de verdade agora. Agora, se você sente que você não consegue localizar muito bem o como e de que maneira isso ainda te afeta hoje, se você percebe que isso está trazendo prejuízos para sua vida, nessa sua forma de interpretar, aí sim talvez você esteja precisando de um atendimento específico contigo e eu posso ser essa pessoa para você. Tem link para agendamento aqui na descrição desse episódio, tanto no Spotify como no YouTube, porque muitas das vezes a gente está imerso na nossa própria história e não consegue enxergar o impacto que isso tem na nossa vida hoje, porque a gente não sabe direito de onde vem determinadas situações. E com ajuda especializada, isso vai ser mais fácil você identificar e aí sim modificar e transformar as suas relações. Tudo que você sente é uma oportunidade de fazer com que você se conheça melhor. Então talvez a pergunta não seja só por que isso me afetou tanto, mas também o que foi que dentro de mim foi tocado a partir dessa situação. Por isso, eu vou ficando por aqui e te espero encontrar na próxima semana. Beijo, tchau! Aproveita e deixa aqui nos comentários como esse episódio fez diferença na sua vida. Tem alguma coisa que você ouviu, que fez sentido, que você gostaria de compartilhar? Deixa por aqui, eu vou adorar saber.